Lutar bravamente. Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos hoje estudar Atos no capítulo 25, dos versículos 1 ao 12. Antes de os ler, gostaria de convidar você a estar conosco. Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Irmãos, vamos ver algumas informações nesses textos que é muito útil para a história e sua veracidade, assim como você ter verdadeiramente um devocional bíblico, entendendo a situação daquela época, em que depois fazemos uma releitura para a vida atual. Primeiro, os membros do Sinédrio foram falar com Festo, o novo governador, antes dele chegar à sua fortaleza, Pretório como era conhecido. Segundo, Paulo foi mantido em Cesareia 2 anos por Félix, mas devido ao seu mau governo foi substituído por Festo em 60 depois de Cristo, que de imediato atuou no caso de Paulo, enviando a Roma a pedido dele na apelação, pois Paulo sabia que se fosse julgado pelos judeus seria assassinado. De acordo com Flávio Joséfo, que viveu na época de Paulo e muitos dos apóstolos, falou em antiguidades judaicas que Festo morreu 2 anos após sua nomeação e antes que o seu sucessor chegasse à Judéia, o sumo sacerdote Ananias, na época, usurpa o direito exclusivo do procurador de impor pena capital, pena de morte, e fez com que Tiago, irmão de Jesus terreno, e outros cristãos fossem executados, pois, segundo ele, os executados declararam que descumpriram a lei judaica, algo que todos sabiam não ser verdade. Quarto ponto importante da história, a Bíblia comenta 6 governadores: Quirino, Pilatos, Sérgio Paulo, Gálio, Félix e Festo. Estes administravam da capital suas províncias, e na Judéia, o centro administrativo dos romanos, que ficava a Cesareia Marítima, mas havia também outro pretório em Jerusalém, onde Jesus foi julgado e zombado, conforme Mateus 27, 27. Quinto e último ponto importante: queria Paulo ser julgado em Cesareia, pois não desejava sofrer nas mãos do concílio dos judeus, e apelou para ir ao Supremo Tribunal Romano. E é bom entender que sua absolvição significaria vitória do cristianismo distinta do judaísmo. Enfim, amados irmãos e irmãs, fazendo a releitura para a nossa atualidade, foi uma batalha que Paulo participou por ser seguidor do caminho, um cristão, um servo do Senhor Jesus. Isso entendemos que se nós estamos em alguma batalha, saiba que todos da igreja primitiva também enfrentou. Não é só o mundo atual que tem ódio, raiva dos cristãos. Desde a igreja primitiva já queriam eliminar todos. Até João, no capítulo 15, o versículo 18, Jesus dizia que se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. E João também no capítulo 15, ainda no versículo 23, diz: aquele que me odeia, também odeia a meu Pai. Irmãos, nós que amamos, seguimos e obedecemos às palavras de Jesus, com certeza o mundo nos odeia. Estamos na contramão deste mundo, pois os perseguidores não conhecem ao verdadeiro Deus e a seu Filho Jesus. Mas temos paz no Senhor, visto que não fazemos o mal e sim o bem.
E como diz 1 Pedro no capítulo 3, o versículo 17 e 18, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Paulo lutou, irmãos, bravamente para levar as boas novas de salvação, tanto aos gentios e judeus, e batalhou na linha de frente contra os malignos, pois ele sabia que a Deus pertence a sua vida, visto que foi o próprio Jesus que o chamou, lembrando que ele ficaria cego o resto da vida se Jesus assim o quisesse. Contudo, Paulo aceitou a missão, foi curado da cegueira e em sua batalha em falar de Jesus a todos, ele mesmo com medo às vezes vai à frente. Que possamos, irmãos, ver em Paulo o exemplo de persistência e chamado, fazendo sempre o bem e cumprir a cada dia o dom que Deus nos deu, pois ele foi dado pelo Espírito Santo para abençoar a igreja e a todos aqueles que tenhamos contato. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por chegar à Tua presença em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, por nos ajudar a entendermos que devemos lutar bravamente, como Paulo fez. Sabemos, ó Pai, um pouquinho das coisas da história da Bíblia na época de Paulo e fazendo essa releitura para os dias atuais, entendemos que assim como eles sofreram, nós também somos perseguidos porque estamos lembrando e falando do Senhor às pessoas. As pessoas às vezes querem saber as coisas do mundo, mas as coisas tuas, poucos, ou seja, apenas os escolhidos, os chamados que terão a vontade de aprender mais e mais. E a minha oração é por cada irmão e cada irmã é essa, que eles tenham a vontade de aprender da Bíblia, porque ela que nos preenche, ela que edifica, ela que santifica, consola, ela que faz termos base, uma raiz profunda para estarmos na Tua presença. E assim como Paulo fala que devemos, ó Deus, mantermos fiéis ao Senhor, assim como Pedro diz que devemos se sofrer, que se soframos fazendo o bem. Isso se for da vontade do Senhor, porque muitos estão na presença do Senhor e têm se mantido fiel, e o Senhor manteve sem esse tanto sofrimento, pois Cristo também ele morreu por nossos pecados e para nos conduzirmos a Deus. Esse é o objetivo das Escrituras, aprendemos mais e mais sobre o Senhor. Assim, Pai, muito obrigado por esse momento de oração e que cada irmão, cada irmã e cada ouvinte entenda que estar na Tua presença é cumprir a cada dia o que o Senhor nos deu, um dom específico. E aquele que ainda não recebeu, busque pelo Espírito Santo, que Ele vai te dar um dom para que você venha assim ser revestido de poder e lutar também como Paulo, lutar bravamente. Amém, irmãos? Deus abençoe, tenham todos um excelente dia